Olá, colegas, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso curso de Direito Previdenciário após a reforma da Previdência, depois de um tempo aí de pausa por conta da pandemia. Então, vamos falar agora sobre o tema, um tema bastante interessante do direito previdenciário e pouco explorado pelos profissionais do direito, em especial os advogados, que podem usar essa ferramenta a seu favor. Estou falando da reabilitação profissional. Como eu disse, um tema pouco explorado pelos advogados no país, mas um tema muito importante, principalmente para aquela pessoa que tem alguma deficiência, que tem alguma incapacidade para o trabalho, mas tem interesse em voltar ao mercado de trabalho, né? A gente sabe que tem pessoas que sofrem acidentes, que têm alguma deficiência, são muito jovens e não pretendem aí ficar recebendo um benefício previdenciário pelo resto da vida. Querem voltar ao mercado de trabalho, querem ter a possibilidade aí de desenvolver-se profissionalmente. Por isso, o tema de reabilitação profissional é muito importante dentro do direito previdenciário. E o que é a reabilitação, então? Bom, a reabilitação, segundo a definição prevista na lei, a gente pegou aqui e fez uma definição com o compilado do que a gente tem da legislação a esse respeito, é um serviço oferecido pela Previdência Social. É bom lembrar isso. A Previdência Social não oferece à população apenas benefícios, né? A reabilitação profissional é um exemplo disso. A Previdência Social também garante à população serviços que são muito importantes, como o serviço social e a reabilitação profissional, certo? Eu vou contemplar aí nesse conceito também a habilitação profissional. Por que isso? Porque esse serviço oferecido pela Previdência proporciona não apenas a recolocação no mercado de trabalho, daqueles profissionais que estavam no mercado de trabalho e que por algum motivo não conseguem mais retornar, como também a habilitação, a colocação no mercado de trabalho daquelas pessoas que nunca trabalharam, nunca exerceram atividade profissional por conta de uma deficiência, de uma incapacidade, mas têm interesse sim em ingressar no mercado de trabalho. Do trabalhador deficiente ou aquele trabalhador parcialmente incapaz. É bom lembrar que aquela pessoa absolutamente incapaz para o trabalho, ela é credora e ela tem o direito do recebimento de um benefício por incapacidade permanente, como a aposentadoria por invalidez, ou a aposentadoria por incapacidade permanente prevista após a reforma da Previdência, porque ele é considerado absolutamente incapaz para o trabalho. Ele é incapaz em relação a todas as atividades profissionais e não apenas aquela atividade que ele exerce. Qualquer outro trabalhador que esteja incapacitado para exercer uma atividade específica, ele pode sim ser reabilitado, ele pode ser recolocado no mercado de trabalho em outra atividade que ele tenha condições de exercer. Por isso que eu conceituo aqui a reabilitação como serviço oferecido pela Previdência Social para proporcionar a colocação ou a recolocação do trabalhador deficiente ou parcialmente incapaz no mercado de trabalho. Okay? Quem pode se servir da reabilitação ou da habilitação profissional? Bom, primeiro, todos os segurados da Previdência Social, aquelas pessoas que contribuem para a Previdência Social, seja ele empregado, empregado doméstico, seja o contribuinte individual, trabalhador avulso, segurado especial e mesmo o contribuinte facultativo, podem se servir dos serviços da reabilitação profissional. Os beneficiários, e aqui eu incluo os dependentes do beneficiário, também têm direito. Só que os beneficiários, aquelas pessoas que recebem benefício da Previdência Social, como auxílio-doença, um auxílio-acidente, uma aposentadoria por idade, esses beneficiários, eles obrigatoriamente, o INSS tem que oferecer a eles o serviço de reabilitação profissional. Já no caso dos dependentes, assim como dos deficientes, a habilitação profissional, ou seja, a colocação dessas pessoas no mercado de trabalho, depende das condições financeiras do INSS. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu entendo que, pelo princípio da eficiência administrativa, essa possibilidade que a lei coloca não é, na verdade, uma possibilidade, mas é um dever. Então, é dever do INSS proporcionar a
colocação no mercado de trabalho dos dependentes do segurado e dos deficientes, certo? Não é uma questão se há possibilidade econômica ou financeira do INSS em fazê-lo. Ele é obrigado a fazer isso e de maneira descentralizada, o que quer dizer que toda agência da Previdência Social do país tem que ter à disposição, tem que colocar à disposição da população esse serviço de reabilitação profissional. Importante observação aqui, o serviço de reabilitação profissional, ela independe de carência. Ora, se a própria legislação prevê a concessão a dependentes, né, prevê o serviço concedido aos dependentes e aos deficientes, independente deles trabalharem ou não, obviamente que não pode exigir carência, que a gente viu aqui no nosso curso, é aquele tempo mínimo de contribuição que você deve ter para ter direito ao benefício previdenciário. Não tem carência de serviço. O serviço previdenciário ele é prestado livremente, independente da contribuição em um número mínimo. Tá joia? Muita atenção! A reabilitação é obrigatória para o segurado que esteja recebendo benefício por incapacidade. Quando o INSS concede um benefício por incapacidade, o que é que eu estou chamando de benefício por incapacidade? Auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, o auxílio-doença inclusive mudou de nome, né? Auxílio por incapacidade provisória, depois da reforma, aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, ou auxílio acidente. Todos esses segurados devem se submeter ao processo de reabilitação quando o INSS assim determinar. Por quê? Porque se o segurado não passar pelo processo de reabilitação como determina o INSS, esse benefício será suspenso. Ele deixará de receber o benefício previdenciário pelo fato de descumprir a ordem de se passar pelo processo de reabilitação. Observe, ele não é obrigado a se reabilitar propriamente dito. Não significa que o processo de reabilitação vai acarretar uma colocação dele no mercado de trabalho. Isso que vai dizer é o êxito do processo de reabilitação. É o fato do processo de reabilitação dar certo. Mas ele não pode se negar a passar por esse processo. Ok? Então isso é muito importante. Quais são as fases desse processo de reabilitação? Como eu disse, a culminância do processo de reabilitação, a fase final do processo de reabilitação é a colocação ou a recolocação desse trabalhador no mercado de trabalho. Porém, esse processo é feito em fases, em etapas. E as etapas, basicamente, estão na legislação. Começa com a avaliação do potencial laborativo. Existem dois momentos em que o INSS faz isso. O primeiro momento é de uma perícia médica, simples, certo? Para verificar o potencial laborativo inicial, digamos assim, desse segurado. Logo após, o perito do INSS, o médico do INSS, se verificando a capacidade, a potencialidade de reabilitação, ele vai encaminhar para uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar irá montar uma estratégia de trabalho, ou seja, vai se verificar, o fisioterapeuta vai dizer, olha, eu posso fazer tantas sessões de fisioterapia, o terapeuta ocupacional pode dizer, olha, ele tem uma certa habilidade que pode ser trabalhada. Então, em conjunto, essa equipe multidisciplinar irá montar uma estratégia para a reabilitação profissional. Okay? Então, percebam, eu não posso parar apenas na questão médica, no diagnóstico médico. Porque se eu paro no diagnóstico médico, eu não observo quais são as potencialidades futuras desse trabalhador. Em que atividades esse trabalhador pode ser recolocado. Então, a ideia é que isso seja feito de maneira multidisciplinar. Após a aprovação dessa estratégia, ele vai ter uma orientação e acompanhamento do programa profissional. Então, essa mesma equipe multidisciplinar irá acompanhar a evolução desse trabalhador no sentido de ser reabilitado profissionalmente. Isso acontece em articulação com a comunidade
e a partir de pesquisa de fixação no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Não adianta você iniciar um processo de reabilitação profissional que não esteja atento às realidades do mercado de trabalho daquela localidade em que o segurado vive. Então imagine, o segurado ele pode ser muito bom em uma atividade, ele pode ter aptidão futura aí sendo trabalhado para uma atividade profissional que o mercado atual do local em que ele vive não vai conseguir absorvê-lo, né? Então, essa articulação com a comunidade para verificar quais são as empresas que necessitam de determinado tipo de serviço, o que é que o mercado de trabalho está pedindo de aptidão profissional para que eu possa encaminhar esse trabalhador num processo de reabilitação que o permitam, ao final do processo de reabilitação, ter maior facilidade de colocação no mercado de trabalho. Então a ideia da reabilitação é que eu possa inseri-lo no mercado de trabalho do local em que ele vive. Mas esse mercado de trabalho está muito bom lá na Europa. Não adianta, né? Esse trabalhador não vai ter condições de se deslocar à Europa para poder ser recolocado no mercado de trabalho em uma empresa europeia. Então eu preciso ver a realidade da sua localidade. E como eu disse, o trabalho de reabilitação é um trabalho descentralizado. Todas as agências da Previdência Social devem oferecer isso para os seus assistidos, segurados, deficientes, ok? Para que isso seja o mais democrático possível. Ao final, vai ser emitido um certificado de habilitação ou de reabilitação profissional. Esse certificado será muito importante lá na frente para a colocação desse trabalhador no mercado de trabalho. Por quê? A gente vai ver que as empresas elas são obrigadas, as empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas a ter um percentual de trabalhadores deficientes ou que passaram pelo processo de reabilitação profissional. Por isso, esse certificado é a garantia desse trabalhador de que ele poderá concorrer nessas vagas e não nas vagas comuns. Observe, o INSS tem toda a preocupação de colocar esse trabalhador no mercado de trabalho. Porém, ele não pega na mão do trabalhador e o coloca em uma empresa. Ele lhe dá condições para concorrer a essa vaga e a legislação, então, cria um nicho, né, onde ele pode aproveitar esse certificado para concorrer a vagas de maneira diferenciada. Tá joia? Para alcançar os objetivos da reabilitação, o INSS ele pode se servir de alguns mecanismos, digamos assim, certo? Isso é algo que pouca gente sabe. O INSS não apenas proporciona tratamentos de ordem médica, ou física, ou clínica. O INSS, como a equipe é multidisciplinar, vai se servir de vários instrumentos, de várias ferramentas para a recolocação, para a colocação desse trabalhador no mercado de trabalho. Inclusive com o fornecimento de órteses, próteses e outras tecnologias assertivas. Imagine que o trabalhador foi acidentado, ficou deficiente, perdeu uma parte da perna e isso traz dificuldade para ele na recolocação no mercado de trabalho. O INSS pode fornecer gratuitamente essa prótese, certo? Para que ele possa ser melhor recolocado no mercado de trabalho. O que é que vai dizer a necessidade disso? A estratégia que foi montada pela equipe multidisciplinar. Também pode garantir o auxílio transporte urbano, intermunicipal e interestadual. Imagine que o programa de treinamento desse trabalhador, o curso que ele tem que fazer para ser recolocado no mercado de trabalho, acontece em outra cidade ou numa localidade distante do bairro em que esse trabalhador vive. Evidentemente, esse trabalhador ou esse deficiente pode ter dificuldade de deslocamento. E aí o INSS vai garantir a ele um auxílio transporte urbano intermunicipal e até interestadual, para que ele possa se desenvolver e fazer essas atividades em outro estado. Auxílio alimentação, óbvio, se ele vai ter o deslocamento, ele pode necessitar de um auxílio alimentação pago também pelo INSS. Diárias, o INSS também garante diárias, caso haja necessidade aí de se passar mais do que 8 horas fora da localidade
da agência da Previdência Social ou da residência desse trabalhador. Implementos profissionais, compreendendo material didático, uniforme, instrumentos, equipamentos técnicos, inclusive EPIs. Né? O INSS pode oferecer isso ao trabalhador para que ele possa ser recolocado. Imagine um trabalhador que passa por um processo de reabilitação para que ele possa trabalhar com eletricidade, por exemplo. Evidentemente, para que ele possa, inclusive, trabalhar de forma autônoma, ele vai precisar de alguns equipamentos, ele vai precisar de alguns equipamentos de proteção individual, que podem ser oferecidos pelo INSS. E, por fim, os próprios instrumentos de trabalho, ferramentas que o trabalhador pode necessitar no exercício dessa atividade para o qual ele foi reabilitado. Okay? Como é que esse processo de reabilitação vai garantir ao trabalhador aí uma colocação no mercado de trabalho de fato? Como eu disse, o INSS não pega na mão do trabalhador e coloca ele lá no mercado de trabalho. Ele o faz de forma a garantir um percentual das vagas de empresas com 100 ou mais empregados. Essas empresas com 100 ou mais empregados, se tiverem até 200 empregados, tem que garantir 2% das vagas para os deficientes. De 201 a 500 empregados, 3% das vagas tem que ser deficientes ou trabalhadores reabilitados. De 501 a 1.000 empregados, 4% das vagas para deficientes ou trabalhadores reabilitados. E por fim, se tiver mais de 1.000 empregados, 5% de vagas destinadas aos deficientes e trabalhadores reabilitados, ok? É isso, pessoal, a aula de hoje sobre reabilitação profissional. Próxima aula nós falaremos sobre salário e maternidade, dando continuidade, portanto, ao nosso curso de Direito Previdenciário após a reforma. Muito obrigado a todos e até a próxima.